Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Clepton. Eu já mandei a primeira videoaula para vocês, me identificando, me justificando, mas vai que vocês não tiveram contato com ela. Então, mais uma vez, professor Clepton, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Biologia para as turmas de primeiro ano do Murilo Braga, beleza? Então, é bom lembrar que o nosso primeiro contato, que talvez muitos de vocês não tenham acessado, porque eu tive um problema de comunicação nas primeiras aulas, ou na primeira semana de aula, para ter esse contato com os alunos, tá? Então, teve que fazer os grupos, tal, e vocês entrarem em contato, e aí eu enviar aquele primeiro contexto, né, de aula para os grupos. Caso vocês assistiram, beleza, compreenderam bem o que é que eu quero, o que é que a gente vai fazer durante esse ano. Caso vocês não tenham assistido, é importante que vocês assistam, apesar de não ser uma parte de conteúdo, mas é uma parte que direciona como é que a gente vai trabalhar durante esse ano inteiro. Um ano que já começou diferente demais, começou de uma forma que a gente não queria que começasse, com todo mundo em casa, certo, gente? Distante, mas é necessário, é importante lembrar disso. Não caiam nas intenções e más intenções que as pessoas têm de distorcer a verdade, de distorcer as informações, de criar verdades, né? Ou seja, mentir pra caramba, para trazer problemas que não têm nada a ver e justificar erros que alguns cometem com essas mentiras, dizendo que a gente está tudo normal, que está tudo uma maravilha e que ninguém deve se preocupar com o que está acontecendo ao redor da gente. Tá, gente? Pura mentira, é um negócio muito complicado. Só quem teve pessoas muito próximas para saber que a coisa não é brincadeira e que a gente, eu particularmente, desde o ano passado, eu disse para as minhas turmas, que eu estou mantendo distanciamento de tudo. Agora chega um ponto de ser perigoso que a gente pode até entrar numa síndrome do pânico, né? Às vezes eu chego num lugar onde está com a movimentação de pessoas um pouco maior e acabo, quando eu percebo, o coração está batendo mais acelerado, a respiração está mais ofegante, ou seja, está uma sensação de pavor, tá? Pelo contato e porque eu observo bem as pessoas que estão ao meu redor e elas não se preocupam, né? Muitas delas não se preocupam em manter a distância, não ficar topando, tá? De repente dá uma coceira no nariz, ela pega no produto do supermercado, de repente ela vai, tira a máscara para coçar o nariz. Então, tudo isso daí, pega um produto e come sem nenhuma higienização das mãos sequer. Não usa máscara, você chega numa mercearia, num mercadinho, numa padaria, nem o proprietário, nem os funcionários e tampouco o pessoal que chega lá não querem saber. Então, eu saio desse estabelecimento, eu não vou mais, porque é uma falta de respeito comigo, que estou respeitando e que estou respeitando a pessoa que está lá, porque eu vou sempre usando a máscara, eu vou manter sempre a distância. Hoje não é mais uma questão de dizer, estou com nojo, vou usar limpar com algo, não é necessidade. Então, é importante frisar que a gente precisa manter todas as determinações e orientações que foram passadas por médicos especialistas, porque tem alguns médicos que parece que não são, tá? Médicos que dão descrença a uma vacinação, isso aí ele tem um problema mental grave, porque é algo científico, é algo provado que já fez praticamente o Brasil ser exemplo, né, em termos de vacinação e prevenção de algumas enfermidades virais, evidentemente. Então, é importante que a gente lembre de tudo isso, que vocês que estão aqui chegando, alguns que provavelmente a grande maioria de vocês estão chegando no primeiro ano, que se certifiquem que o que a gente está fazendo é trazer tudo aquilo que foi produzido cientificamente, que foi testado, para poder colocar em prática. Certo, gente? Então, o primeiro vídeo que eu passei, ele vai orientar para vocês, orientar vocês, né, na verdade, de como é que vocês devem se portar durante essas aulas de biologia. Certo, gente? Então, lembrando, professor de biologia, Clepton, tem que lembrar sempre, porque volta e meu aluno não sabe nem quem é que está falando. Às vezes a foto lá que a gente encontra,
Você olha para a foto, olha para a pessoa e diz, não é a mesma pessoa, vai que eu era mais novo na época daquelas fotos, tá? Tinha mais cabelo, tudo. Então, quando a gente inicia um ano letivo, geralmente na turma a gente vai lá e explica para os alunos como é que a gente vai se comportar, para que ele tenha a noção com quem ele está trabalhando e para que a gente tenha noção de quais são os alunos e como é que esses alunos vão se portar. Como a gente não tem a possibilidade de estar aí na sala de aula para falar para vocês e ter o feedback imediato, né, a resposta imediata dos alunos, então eu fiz um vídeo para explicar como é que a gente vai se comportar. Como é que eu vou avaliar? Como é que vocês deverão responder a essas avaliações? Então, por exemplo, durante a aula eu vou passar sempre alguns slides. Como eu estou em casa, eu não vou montar um quadro aqui para poder escrever, então eu demoro um pouco mais, certo, gente, para produzir material, mas de qualquer forma fica mais organizado, melhor para vocês. Então, dos males, o menor, então vamos organizar direitinho para que o aluno tenha as informações que ele precisa. Então, o aluno vai precisar copiar todos esses tópicos que eu estou colocando. Figura não, tá, gente? Você, para desenhar uma figura é um negócio complicado. Um gráfico ainda vai, mas uma figura não dá. A figura é exemplificando, certo? Como a gente tem o livro, vocês têm o livro, então vocês podem certamente observar algumas das imagens nos livros. Vou passar atividades, vocês vão ter que fazer atividades e vou cobrar em avaliação. Então, eu quero que vocês entreguem esse material copiado, como está lá no vídeo. Professor, eu não entendi o que é que você está falando direito, porque está lá explicado. Volta na videoaula 1 e observe as orientações que eu passei. E lá eu também justifiquei quais são os temas e os assuntos que a gente vai trabalhar no primeiro ano. Tá, gente? Primeiro ano quando fala biologia, muitas vezes o aluno não teve contato com ela, no nono, né, porque é química e física, ciências, química e física, mas teve ciências do sétimo, do oitavo e do sexto. Então, todo aquele assunto, ele é biologia, na verdade. Um pouco de geografia, um pouco de física, um pouco de química, mas biologia no contexto geral. Então, a gente não tem grandes novidades. Tá? Se você teve uma boa orientação e uma boa passagem no ensino fundamental, uma relativa passagem, né, razoável passagem no ensino fundamental, muitas informações não serão novidades. Mas a gente vai começar com um conteúdo que ele é base para que as ciências existam, para que as ciências tenham validação, que é você procurar o conhecimento. Certo? É você ter uma sequência, ter uma ordenação, ter uma organização de como fazer uma pesquisa científica. Não importa se seja das ciências naturais, química, física e biologia, não importa que seja da matemática, de linguagem, não importa se seja das ciências humanas, das ciências aplicadas, não importa. Pesquisa científica, ela segue um padrão dentro do contexto da ciência, que é o que a gente chama de método científico. Então, muitas vezes o professor de física ele explica, o professor de química ele explica e o professor de biologia também está explicando. Como eu não sei se eles vão falar, porque a gente não tem a gente tem conexão com os próprios colegas da disciplina, né, para identificar e saber o que é que vai apresentar. Como conversar com os outros, dialogar a respeito da dificuldade, de como proceder, melhores estratégias para que a gente trabalhe, tudo bem, a gente fala com tudo. Mas, em termos de conteúdo, só com quem é da própria disciplina. Então, para não correr o risco de que ninguém fale, aí eu trabalho com vocês o método científico. Para que ele serve? É organizar. Então, quando você vai, digamos, organizar, arrumar a sua casa, você tem que ter uma sequência. Por onde é que eu vou começar e qual é a última parte que eu vou fazer. Tá? Tem uma sequência. Então, você não vai passar pano primeiro na casa, para depois varrer. Primeiro você vai, depois você passa. É uma coisa lógica. Então, dentro do método científico, existem algumas etapas. Essas etapas, elas são sequenciais. Se eu digo sequencial, então eu não posso fazer a última, depois fazer a primeira. Eu tenho que fazer a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Então, dentro dessa sequência, as 6 etapas que a gente vai dialogar aqui, que eu vou conversar com vocês, é o fato, o problema, a hipótese, a experimentação, a análise dos resultados da experimentação e a conclusão. Então,
essa sequência de etapas está organizada aqui. Deixa eu passar aqui esse slide para vocês, para que fique melhor, né? Para que a gente tenha uma observação e um acompanhamento melhor, para que vocês vão anotando direitinho, lembrando que a gente está começando a primeira unidade, certo, gente? São 4 unidades no total, a gente está começando a primeira. Lembrando que professor de biologia, professor Cleverton Santos, tá? Simplesmente Cleverton, para ficar mais fácil, porque vai que tem outro Cleverton aí, a gente coloca o sobrenome só para que o aluno tenha a diferenciação, tá? Professor Cleverton de biologia. Se vocês me conhecem, tudo bem. Se não me conhecem, então vão passar a conhecer só da metade para cima, tá, gente? O corpo inteiro não dá para ver, que eu não vou ficar em pé aqui, nem fazer cambalhota para o aluno visualizar. Mas, de qualquer forma, tá, essas etapas, elas estão mostradas aqui. Tá? Então, o método científico, ela tem 6 etapas. A primeira etapa é a observação do fato, o levantamento de um problema, a formulação de uma hipótese, a experimentação, a análise dos resultados dessa experimentação e a conclusão, e aí a gente vai chegar a partir dessa conclusão em leis e teorias. Bom, o que é cada uma dessas etapas? Tá? Vocês vão ter que diferenciar. O fato é qualquer coisa. O fato, na verdade, ele não é algo científico, é algo comum, que todo e qualquer tipo de pessoa pode observar. Então, se você tem um celular, esse celular é um fato. Está aqui, presente, do meu lado, na mesa, certo? Eu conversando aqui de frente com essa câmera, imaginando que eu estou conversando com todos vocês de forma direta, olhando aqui no olho de vocês, é um fato. Vocês aí observando esse vídeo, dizem, rapaz, o professor está enjoado, eu vou fazer ele ficar calado. É uma das vantagens de vocês aí em casa. O professor fica calado, pronto, aperta a pausa, certo? Então, tudo isso é um fato, gente. Uma lâmpada acesa, uma pessoa que tropeça e cai, um cidadão que lá na rua pegou 10 mil notas de 100 reais e jogou tudo para cima, é um fato. Improvável nesse caso, mas é um fato, certo? Então, qualquer coisa que possa ser vista, analisada, observada por qualquer pessoa, ela é um fato. Então, eu posso observar e qualquer outra pessoa pode fazer. Só que a partir desse fato, a gente vai extrair dele uma coisa para ser perguntada. Eu vou questionar. Então, esse problema, esse levantamento de problema, que é a segunda etapa, ele é um questionamento a respeito daquele fato. Então, imagina aqui, eu estou aqui com uma garrafinha. Essa garrafinha aqui na minha mão é um fato. Uma pessoa pode estar dizendo por que ele está com essa garrafinha na mão. É uma pergunta. O que é que tem dentro dessa garrafinha? Eu vou responder para vocês errado. Mas, de qualquer forma, é um fato só e eu posso extrair dele diferentes perguntas. Depende de quem está observando e do que ele quer direcionar. Só que quando eu digo para vocês que o problema é uma pergunta, quando a gente faz uma pergunta, o que a gente espera dela? Que ela tenha uma resposta, ou que exista uma resposta para esse questionamento. Então, essa hipótese, que é a segunda etapa, tá? Vamos para cá para a gente não se perder, que essa terceira etapa do método científico, a hipótese, ela é uma possibilidade de resposta, não é nada certo. Uma pessoa está caminhando ali. Eu tenho uma teoria, ela vem de Aracaju. Não, você não tem uma teoria, você tem uma hipótese. Por quê? Porque você não tem certeza daquilo. Quando a gente não tem certeza, isso daí, ela é nada mais, nada menos do que uma hipótese. Então, vi um fato qualquer, observei um fato qualquer, criei, extraí daí, levantei dali uma pergunta. Supondo que eu tenha um conhecimento prévio a respeito daquele evento, sobre aquele problema, sobre aquela questão, então, baseado no que eu tenho de informação, eu vou propor uma resposta. Só que existem diferentes tipos de resposta e possíveis respostas. O que é que eu vou fazer? Com base no meu conhecimento, eu já vou eliminando o que não poderia ser. Certo, gente? O que não poderia ser. Por exemplo, quando eu mostrei aqui para o vaso para vocês, o que será que tem dentro desse vaso? 50 mil notas de 50 reais. Gente, eu sou professor,
Nunca que eu botei esse negócio, nem vai caber dentro desse vaso que é pequeno. Então, isso daí eu vou extrair logo. Qual seria a ideia mais próxima? Pô, por que você coloca um vaso aqui térmico para colocar água para você beber? Mas se o cara é cachaceiro, ele acha que é resposta. Tá? Ele acha que é cachaça aqui. Bom, se você já tiver um conhecimento prévio, sabe de mim que eu não tenho, tem uma versão extrema a bebidas alcoólicas, então, possivelmente, é água. Certo? Então, quando a gente observa todas essas ideias, todas essas possibilidades, então, isso daí são hipóteses. Existe uma que, normalmente, você elimina logo, e existe a outra que você vai tentar confirmar. Só que, para você confirmar, o que, é que eu tenho que fazer? Eu acho que eu vou ter que testar. Então, esse teste de hipótese, ele é, na verdade, a experimentação, e essa experimentação ela tem uma característica marcante. Toda e qualquer tipo de experimentação, ela precisa que você controle. Você tem um controle, não só um grupo de controle, mas um controle geral do experimento. Certo? Quando você faz um experimento, normalmente, evidentemente, você vai precisar e você vai obter resultados. Com base nesse resultado, você vai analisar cada um deles direitinho e, a partir dele, você vai ou confirmar a sua hipótese, tá? Aqui, ó, ou confirmar a sua hipótese, ou você vai negar. Se você confirmar, beleza. Tranquilo, você pode fazer um levantamento mais abrangente, definir aquilo como lei, incluir essa lei dentro de uma teoria, tá? A teoria é uma coisa mais universal, lei é uma coisa mais unitária, mais restrita. Mas você concluiu, beleza. Se você, na sua conclusão, negou a sua hipótese, então o que, é que você faz? Aquela hipótese não está correta. Então você tenta lançar uma outra hipótese. Com base nessa hipótese, você vai fazer um experimento e esse experimento vai obter resultado até que você confirme sua hipótese. Por isso que a gente diz que o método científico ele é chamado de hipotético dedutivo. Porque baseado na sua hipótese é que você vai fazer o restante do procedimento. É com base na sua ideia que você vai fazer a sua experimentação. Com base na sua resposta, deduz-se a partir da resposta como você vai proceder na sua experimentação. Certo? Bom, dentro de um contexto de turma, de sala de aula, a gente tem uma situação bem lógica, né? E constante. Tá? Geralmente é o que a gente faz quando chega na turma. Então, imagine o seguinte, imagine que eu atravessei todo esse material, cheguei aí vocês no ambiente lá de sala de aula. A gente foi para a escola, lá para analisar a turma do primeiro ano, da manhã, primeiro ano da tarde, e eu cheguei lá na turma, me apresentei, professor Cleber, de biologia, boa tarde, bom dia para vocês e tal. E aí a gente fez aquela primeira conversa, eu expliquei algumas informações, expliquei sobre o método científico na sala de aula, vocês todo mundo lá anotando tudo direitinho, aquela ansiedade e tal. Fiz um questionamento e vocês responderam, participaram, fiz um exercício, aplicou uma atividade e vocês responderam. Disse, opa, essa turma aqui tá um espetáculo. Então, a turma, na relação de sala de aula, ela é um fato. Porque qualquer outro professor pode chegar lá e observar esse grupo de alunos. Então, o fato é a turma na sala de aula. Qualquer pessoa pode observar. Agora, dessa turma, eu como professor tenho um questionamento. Será que essa turma ela terá bons resultados nas minhas avaliações? Será que essa turma ela é uma turma boa para aprendizagem? Será que ela vai aprender de forma espetacular? Eu acho que vai. Por quê? Porque pelo conhecimento prévio que eu tinha, ou que eu tive lá na turma, quando vocês estavam lá, tudo isso aqui a gente está imaginando, viu, gente? Vocês estavam lá, tá? Então, eu acho que essa turma vai dar bons resultados. Eu acho que essa turma vai ter boa capacidade de aprender. Ou ela tem boa capacidade de aprender. Então, o fato é a turma. O problema é, será que essa turma terá uma eficiência na aprendizagem? Eu acho que vai. Bom, então eu já cheguei na terceira etapa. Se eu acho que essa turma vai dar bom resultado, então eu vou pegar todo o conteúdo, dividir em algumas questões e aplicar uma prova. Então eu vou ter que testar. Certo? Eu vou ter que testar. Não é assim que a gente faz? Explica o assunto, bererê, barará, o aluno anotou tudo direitinho e a gente faz no final da unidade a avaliação. Então, esse teste que eu vou aplicar, aquela prova,
tá? Você está lá com um papelzinho, você vai pegar a caneta. Imagine que eu cheguei lá, coloquei a turma na sala de aula, joguei lá, coloquei lá a prova na cadeira de cada um, tá? Aquele grupinho que juntou, estava todo mundo misturado lá, eu fui lá na coordenação, tomar a linha lá e tal, e depois, 2 horas depois, eu voltei para a sala para pegar essas avaliações. Gente, se eu fizer isso, meu experimento perdeu uma coisa importante, ele perdeu o controle, né? Eu não tive controle da experimentação. Então, se eu acho que a turma vai ter um bom resultado individual e em conjunto, então eu vou aplicar uma prova individual, colocar os alunos em fila separadamente e evitar que eles peguem outras coisas para poder fazer a prova. Ou seja, eu não vou deixar eles colarem, certo? Aí eu estou controlando. Bom, digamos que eu fiz isso, apliquei uma prova, 60% da turma tirou 8, 30% da turma tirou 7, já dá 90% e 10% da turma tirou abaixo de 5, beleza. Então, foi um resultado significativo, um resultado bom. Então, eu posso concluir agora que essa turma, ela tem a capacidade de aprender de forma incomparável. Gente, eu fiz uma avaliação. Já pensou? Com uma avaliação, eu fiz a primeira avaliação, beleza, tirou 4 da reprovada, tirou 5 da passada. Não posso, por quê? Porque no ano a gente divide em 4, porque é muita coisa. Então, para eu ter certeza que essa turma terá uma boa capacidade de aprender e terá bons resultados no futuro, eu tenho que fazer avaliações consecutivas. No nosso caso, são 4. Então, eu tenho que repetir a experimentação. Eu tenho que controlar e eu tenho que repetir a experimentação. Certo? Tudo isso aí são partes do experimento. Peguei os resultados do experimento, olhei as notas de cada um, as respostas, e aí concluí que, depois de 4 avaliações, 90% da turma aprovou com uma média muito boa. Beleza, confirmei a minha hipótese. Então, isso é um exemplo que a gente pode fazer, tá? E que a gente pode extrair de um contexto de sala de aula. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar um outro exemplo que vai além da sala de aula. Está aqui uma situação, tá? Vou colocar essa imagem um pouco mais para baixo. Então, imagine esse exemplo aqui. Desde o ano de 2000, isso aqui eu coloquei numa questão de prova, tá, gente? De uma turma recentemente. Desde o ano de 2003, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tem recebido muitos relatos de consumidores brasileiros que encontraram nos recheios de diferentes marcas de chocolate industrializados larvas de insetos. Embora as embalagens aparentemente estivessem lacradas, os fabricantes responsabilizam os lojistas pelo mau acondicionamento do produto, colocado de forma inadequada, armazenado de forma inadequada. E a Anvisa adverte que tanto o cacau quanto as castanhas e os cereais acondicionados ao produto são ambientes que, durante o transporte e armazenamento, favorecem o aparecimento desses organismos. Porque a gente vai lembrar que tudo isso é em virtude da eclosão, mas vamos só fazer a leitura do texto para poder comparar. Então, vimos aqui, vou colocar o quadro lá em cima, ao encontrar tais organismos no recheio do seu chocolate preferido, um consumidor reserva usar uma metodologia científica para identificar a origem desses insetos. Ele escolhe 3 estabelecimentos diferentes e em cada um deles compra 10 unidades do mesmo chocolate. Ao analisar cada unidade, ele encontra tais organismos apenas em alguns chocolates de um mesmo estabelecimento, tá? Era uma mesma marca, 3 estabelecimentos, 10 produtos de cada um deles. O consumidor, então, se convence de que o estabelecimento do qual ele encontrou chocolates com larvas não acondiciona bem a mercadoria. Então, gente, essa situação toda aqui, ela tem todas as etapas do método científico, todas elas foram aplicadas. O fato, o problema, a hipótese, a experimentação, o resultado e a conclusão. Todas essas etapas estão aqui nesse contexto. Aí o cara faz, rapaz, onde é que está cada um deles? Aí o aluno vai achar que o fato está no primeiro, a hipótese está no segundo, tá? Às vezes está misturado e a gente não consegue definir porque não tem aquela separação imediata, o problema com a interrogaçãozinha no final, que não é obrigatório que tenha.
Mas a gente pode extrair daqui, eu coloquei alguns trechos em negrito para que o aluno pudesse ter uma atenção maior nesses pontos. E aí, o que eu vou fazer? Vou tentar identificar a situação. Primeiro, a primeira etapa é o fato. Então, onde é que estava o fato naquele contexto? O fato era o seguinte: existiam larvas de insetos em chocolate. O cara encontrou lá no seu chocolate larva de inseto. Como é que isso aconteceu? Gente, aí é o problema. Não está lá, mas teve essa dúvida. De onde é que vem? Como é que elas surgiram? Por que elas surgiram? Então, por que as larvas surgiram ali? A gente sabe que a larva só surge porque tem um ovo, esse ovo eclode, mas ele queria saber se esse ovo era porque já vinha de chocolate, ou quando já vinha pronto, o cara trabalhando lá, ou se lá ele já estava e se desenvolveu a partir do momento que foi armazenado. Então, o fato eram as larvas no chocolate. O problema, por que as larvas surgem? Esqueci até de colocar a interrogação no final, certo? Hipótese. Qual seria a hipótese? Foi dito lá a hipótese. De acordo com o fornecedor. Deve ser pelo mau acondicionamento do produto. Depois de lacrado, foi acondicionado de forma inadequada e, por causa disso, deve ter surgido. Por quê? Porque a gente sabe que quando você coloca num ambiente um pouco mais aquecido, então possibilita o desenvolvimento do ovo e a larva eclode a partir dali. Por quê? Porque você tem que ter um conhecimento prévio sobre esse assunto. Se você não tiver conhecimento prévio, você vai lançar uma hipótese de forma uma hipótese equivocada já de início. Então, vai perder toda a sua sequência de experimentação a partir daí. Qual foi a experimentação? Como foi que ele fez? Ele pegou 3 estabelecimentos, cada um deles pegou 10 unidades do mesmo chocolate e foi avaliar. Bom, isso aí foi experimento. Então, ele controlou. Ele deixou um grupo de teste e um grupo de controle. Pegou um estabelecimento do qual ele comprou e teve um problema, e pegou aquele mesmo produto da mesma unidade, tá? Em cada um deles, igualzinho, para poder comparar e ter um padrão para poder fazer as suas análises. Então, ele teve controle da experimentação, certo? Bom, o resultado foi o seguinte: de todos eles, apenas em um estabelecimento, aquele tipo de chocolate apresentou a larva. Então, essa larva ela não estava distribuída em todos os estabelecimentos, sendo que, realmente, a remessa é a mesma. O mecanismo de produção é o mesmo. E porque só naquele? Conclusão, o estabelecimento do qual ele encontrou o chocolate, com lá não acondiciona bem a mercadoria. Então, as larvas surgem porque aquele estabelecimento não acondicionou bem a sua mercadoria. Então, o que foi que eu fiz? Peguei aquele texto grande, dividi e organizei nas etapas e encontrei e separei cada uma delas, certo? Só lembrando que aqui, aqui a gente tem uma interrogaçãozinha, porque foi uma questão que foi feita, né? Então, tá aqui todas as etapas, tá? Para vocês depois acompanhar direitinho. Primeiro fato, larvas de inseto chocolate, problema, porque elas surgem, tá? Hipótese, por causa do mau acondicionamento, experimentação, tá? Se é por causa do mau acondicionamento, então eu vou pegar esses produtos e avaliar de acordo com as condições que eles estavam, certo? Então, eu deduzi o experimento a partir do que eu tinha de proposta. Obteve o resultado, encontrou alguns organismos em alguns deles, e a conclusão é que realmente, quando você não acondiciona bem a mercadoria, pode surgir as larvas de insetos. Certo, gente? Então, isso daí foi o que a gente chamou de método científico. Talvez torço para que vocês tenham compreendido bem, pelo menos pegado algumas informações importantes, para que quando a gente chegue no final da unidade, eu coloque algumas atividades e faça a avaliação lá para vocês. Vocês lembrem de assistir a primeira aula, a primeira videoaula, com as orientações para a turma e os procedimentos que a gente vai ter, certo? Então, nosso possível segundo contato foi esse. Agradeço demais a paciência para todos vocês que assistiram até o final. Se não, ficou muito longo, o padrão vai ser esse, o tempo de aula aproximado vai ser esse, para não ficar tão curto, senão não tem como eu passar todas as informações da forma que eu gosto de fazer
falando os pontos mais importantes e tentando fazer as conexões. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, não se preocupe, pode entrar em contato com os canais que eu dispus para vocês. E assim que eu tiver condições e possibilidade, eu respondo tranquilamente para todos vocês. Beleza? Gente, agradeço mais a paciência de vocês. Tenham uma semana extremamente confortável para todos, com saúde, que é o principal, e respeito e responsabilidade. Tá? Sendo assim, a gente vai acabar logo com esse problema e voltar para a sala de aula, que é e a escola, né, de uma forma geral, um ambiente propício para contato e crescimento pessoal da gente. Certo? Valeu, gente. Tchau e até a próxima.